Em 90 segundos tu não faz nem um milhão, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta para fechar esse bloco de logaritmo. E agora eu vou pagar a promessa, né? Eu falei que eu estava devendo algumas coisas sobre a mudança de base. Que a mudança de base não chega a ser uma propriedade, mas ela serve como, quer dizer, a propriedade na maioria dos casos, para não dizer todos, eles servem como uma espécie de atalho para que você resolva uma questão de uma maneira um pouco mais rápida, eficaz, eficiente e tal. A mudança de base também tem essa característica, ela vai tornar a sua resolução, no mínimo, mais rápida. Então, para você que esqueceu, a mudança de base, ela trabalha com a seguinte ideia. Só para eu botar aqui a fórmula, para você lembrar. Vamos supor que você tem um logaritmo de um certo número em uma certa base. Só que, por algum motivo, principalmente isso acontece quando os dados do problema, as dicas que o problema lhe oferecem, não são logaritmos com a base que você alcançou, com a base que você encontrou na sua resolução. Você é obrigado, realmente, para você utilizar os dados do problema, você é obrigado a mudar de base. Por exemplo, você está numa base B e você precisa mudar essa base para uma outra base, para uma base C, por exemplo. Eu dei a você essa fórmula pronta. Eu disse, olha, para você mudar de base, o que você tem que fazer? Você tem que transformar isso numa divisão, portanto, numa fração, de 2 logaritmos. Então, você vai ter um logaritmo em cima, você vai ter um logaritmo embaixo, e os 2 logaritmos, eles vão ter as bases justamente relacionadas àquele número, àquela base que você precisa modificar. Então, deixa eu só tirar essa mancha aqui. Então, você tem aqui o log, cuja base do logaritmo é justamente a base que você precisa alterar. E aí, os logaritmandos vão ser os números A e B. Então, log de A na base C e log de B na base C. Se você ainda não entendeu essa fórmula, vamos lembrar aqui de um exemplo numérico, que, se eu não me engano, até já aconteceu nas aulas anteriores. Eu encontrei como resposta o log do 2 em uma base 3. Só que o exercício que eu resolvi, o exercício que eu estava resolvendo, ele me ofereceu o log do 2 na base 10 e o log do 3 na base 10. Foram esses logaritmos que foram oferecidos.
ele não me ofereceu nenhum logaritmo de base 3, né? Então ele me ofereceu o log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10, né? Eu vou botar aqui o log de 3 na base 10, aqui do lado. Log de 3 na base 10. Né? O log de 2 na base 10 ele deu como 0,3 e o log de 3 na base 10 ele deu como 0,4. Tá? E aí, o que eu fui obrigado a fazer? Eu fui obrigado a utilizar, a aplicar a mudança de base. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com uma divisão, né, do log de 2 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Aqui eu não estou escrevendo a base porque você sabe que quando a base é 10 a gente não precisa escrevê-la, né? O log de 2 é 0,3, o log de 3 é 0,4 e, ora, 0,3 divididos por 0,4 é a mesma coisa que 3/4, né? E aí eu cheguei à resposta final, né? Então, observa o que aconteceu. Eu tinha o log de 2 na base 3, como ele me ofereceu os dados do problema, foram dados do log decimal, do log da base 10, eu me vi obrigado a mudar a base 3 para a base 10. E como é que eu fiz essa mudança? Eu apliquei a fórmula. Eu dividi 2 logaritmos da base que eu queria mudar, a base 10, o número que estava em cima inicialmente, eu pus no logaritmo de cima, e o número que estava embaixo, eu pus no logaritmo de baixo. Essa é a ideia da mudança de base, né? Essa é a ideia que está por trás da mudança de base, né? No final das contas, essa fórmula, ela foi inteiramente aplicada nesse exemplo, né? Agora, talvez eu tenha ficado devendo o motivo desse logaritmo ser assim. E mais do que isso, né? Existem algumas propriedades que tornam a nossa vida mais fácil conhecendo a mudança de base. Então, eu vou chamar, apesar dos livros não chamarem assim, eu vou chamar de consequências da mudança de base. E são 2 as principais consequências da mudança de base. O que eu quero dizer com esse título? Aonde eu quero chegar com esse título? Eu quero dizer que a mudança de base, essa fórmula, ela vai gerar 2 consequências que são muito utilizadas em exercícios que trabalham por trás com o conceito de mudança de base. Então, vamos lá. Eu vou mostrar essas 2 consequências agora. Eram aspectos que eu realmente fiquei devendo para vocês. Como eu vou fazer exercícios que indiretamente vão te cobrar isso, eu vou trabalhar com essa ideia agora. Então, olha só. A primeira consequência e essa consequência é bem entre aspas, tá? A primeira consequência é a seguinte, vamos imaginar que eu tivesse o log de 2 na base 3 e eu quisesse, por algum motivo, encontrar, eu sei, aliás, já sei, vou te dar um exemplo mais palpável. Eu tenho o log de 2 na base 10, ok? O log de 2 na base 10 foi dado. O log de 2 na base 10 é 0,3. Tudo bem? Mas será que eu conseguiria encontrar
o log de 10 em uma base 2? Ou seja, se eu inverter os papéis desses personagens, qual vai ser a consequência do resultado? O que vai gerar como resultado? Será que vai ser 0,3 de novo? Será que vai ser algum número relacionado a 0,3? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai utilizar a mudança de base. E por que a gente pode utilizar a mudança de base? Ora, concorda comigo que se eu quero encontrar o log de 10 na base 2 e eu tenho como dica, eu tenho como sugestão um outro logaritmo com a base trocada, eu só vou conseguir utilizar essa dica mudando a base do meu logaritmo. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, me vejo obrigado a fazer, é tendo que mudar a base desse logaritmo. Então vamos mudar a base desse logaritmo, né? Eu tenho o log de 2, o log de 10 em uma base 2, e o meu objetivo é mudar esse log de base 2 para uma base 10. E repito, por que eu quero fazer isso? Ora, eu quero fazer isso porque a dica do problema é de um logaritmo cuja base é 10, né? Então, tá aqui. Então, isso, de acordo com a fórmula, isso vai ser a divisão de dois logaritmos sendo que a base já foi escolhida. A base é 10. Lembra, né? Essa base eu nem precisaria escrever. Eu só estou escrevendo para tornar mais explícito possível o meu raciocínio. O número que está aqui em cima vai para o logaritmo de cima. Então, é log do 10 na base 10. E o número que está embaixo vai para o logaritmo de baixo, né? Então, ele vai para o log de 2 na base 10. Correto? Então, olha como é que vai ficar essa expressão. Olha o que a gente acabou descobrindo. Que o log de 10 na base 2 é a mesma coisa que log de 10 na base 10. E o que é o log de 10 na base 10, gente? A gente aprendeu pela consequência da definição que o log de um número cuja base é o mesmo número, né? O log de A na base A, quando o logaritmando e a base são representados pelo mesmo número, a resposta disso é 1. Isso aqui, log de 10 na base 10, log de um número numa base cujo número é o mesmo, a resposta disso é 1. Então, isso aqui dá 1. E o log de 2 na base 10 é 0,3. Mas, ok, eu daqui a pouco vou dar a resposta então. Mas essa passagem aqui que apareceu, ela é muito interessante. Porque observa, né? O que essa informação está te trazendo? Que quando eu inverto os papéis, o resultado vai ser o inverso. Vai ser o resultado ao inverso. No momento em que eu estou invertendo os números, o resultado vai ser o inverso do que era antes. O logaritmo de 10 na base 2 é o inverso do log de 2 na base 10. Interessante, né? Eu vou escrever isso até como sendo uma teoria. O log de A na base B é o inverso do log de B na base A. Glaucio, não entendi. Pode me explicar um pouquinho melhor? Com certeza. Não foi oferecido para mim que o log de 2 na base 10 é igual a 0,3? O log
de 2 na base 10 é 0,3, ou seja, 0,3 são 3 décimos, correto? Quem é o inverso? Qual é o número que representa o inverso de 3 décimos? Não são 10 terços? Então, o log de 10 na base 2 vai ser o inverso desse número. Vai ser o inverso desse número. Vai ser 10 sobre 3. É o inverso desse número. Simples assim. Simples assim. Essa é a primeira conclusão que eu posso chegar. Essa é a primeira conclusão ou a primeira consequência. Você fica à vontade para dizer, de você definir da melhor maneira que você achar. O importante é esse final. Esse final é importante. O logaritmo de A na base B será sempre o inverso do log de B na base A. Sempre, 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 sempre. A segunda consequência é extremamente importante também. E essa segunda consequência, eu até brinco com o nome dela. Eu chamo de peteleco reverse double. Calma aí que você já vai entender o que é essa minha esquizofrenia que eu acabei de fazer. Calma aí que eu já vou te dizer, tá? A segunda consequência diz o seguinte, olha, eu tenho... Vamos supor que eu tivesse o log do 2 numa base 10. É 0,3. Estou eu de novo aí com o tal do 0,3. Beleza. A pergunta é a seguinte: quanto valeria o log de 2 na base 100? Ou seja, se eu elevasse ao quadrado, por exemplo, a base, qual seria a resposta? Será que a resposta teria alguma coisa a ver com 0,3? Será que teria alguma relação com o logaritmo anterior? Será que de alguma maneira isso vai influenciar? Ou não, é só uma coincidência, não vai acontecer nada, não tem nenhuma relação, tá? Então, vou fazer agora uma parada, é hora do seu print time, para que eu possa dar continuidade com a segunda consequência, para eu continuar aqui, tá? Então, dá a printada aí, enquanto você printa, eu respondo a Laura Portalegre. Boa noite, prof! Tu poderia fazer algum exemplo com a inequação em segundo grau, quando aparece a bolinha fechada e a bolinha aberta nos intervalos? Eu não sei exatamente o nome disso. Laura, pode deixar que eu vou fazer para você. Eu acho que tem um exercício nesse material que trata dessa situação, tá? Eu acho que tem sim. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para os meus trabalhos. Então, vou apagar aqui. Estava falando da segunda consequência, lembra? Então, a minha segunda consequência está ali. Eu tenho o log de 2 na base 10, que dá 0,3, e quero encontrar o log de 2 na base 100, na base 10 quadrado. Beleza. Voltamos à situação que eu quero encontrar o log de 2 na base 100, mas a dica que o problema me ofereceu foi uma base diferente. Então, quando a base é diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o logaritmo para a base conhecida. Então, no final das contas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o log de 2 em uma base 100 e transformar essa base 100 para uma base 10. Por que sempre você escolhe a base 10, Glaucio? Porque é a base que o logaritmo dado foi oferecido para mim, né? O logaritmo que foi oferecido
tem base 10. Então, a dica do problema foi oferecida a partir de um logaritmo cuja base é 10. Então, eu preciso transformar o logaritmo que eu desconheço, que eu não sei o resultado, para alguma coisa próxima àquilo que eu conheça. E aí, a formulazinha da mudança de base é uma fração, é uma divisão, logaritmo em cima, logaritmo embaixo. Os dois logaritmos têm a base que eu quero, portanto, base 10. O número que está em cima ficará no logaritmo de cima e o número que está embaixo vai ficar no logaritmo de baixo. Bom, o log de 2 na base 10, eu tenho, né? Ó, log de 2 na base 100. E se você me permite escrever, 100 é 10 ao quadrado. De acordo? Isso vai ser igual a log de 2 na base 10 dividido por log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10, 100 é 10 quadrado, né? E a base é 10. E aí eu vou parar e vou aproveitar esse exemplo para responder a Luana, que não apareceu aqui no meu chat aqui do ProEnem, mas apareceu no chat do YouTube, falando assim, Glaucio, pelo amor de Deus, responde essa pergunta. Era uma pergunta parecida com o que aconteceu aqui. Luana, observa que esse númerozinho 10 também, além de ser base dessa potência, também é base do logaritmo. Então, esse número é igual a esse. Quando esse número for igual a esse, a resposta é o próprio expoente, é o próprio número 2. Então, a resposta disso é 2. É como se eu pudesse simplificar o 10 de cima com o 10 de baixo. Então, no final das contas, o log de 2 na base 10 quadrado, na base 100, é o log de 2 na base 10 dividido por 2. Parece algo sem muito sentido, mas ele tem total e absoluto sentido. Se eu entender, vê se você concorda comigo com essa passagem, às vezes a gente se confunde. Dividir o log de 2 na base 10 por 2 é exatamente a mesma coisa que pegar o log de 2 na base 10 e multiplicar esse resultado por meio. Ora, não é a mesma coisa? Meio vezes o log de 2 na base 10 não é a mesma coisa que o log de 2 na base 10 divididos por 2? Se você acha que não, fique sabendo que é. Pegar um número qualquer e dividir por 2 é a mesma coisa que pegar aquele número e multiplicar por meio. Pegar 50 e dividir por 2 dá 25. Pegar o 50 e multiplicar por meio também dá 25. Né? Então, essa ideia ela é super interessante. E eu vou complementar a minha ideia para você entender por que ela é super interessante. Observa só o seguinte. Se você macetear essa ideia, esquece a explicação. Vamos macetear isso, vamos transformar isso em algo um pouco mais lúdico, né? Vamos transformar uma coisa um pouco mais lúcida, mais lúdica, maceteando isso. Vamos lá. Eu tenho o log de 2 na base 10 ao quadrado, não é isso? Log de 2 na base 10 ao quadrado. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o mesmo peteleco que eu fazia em cima,
Lembra do peteleco reverse que eu fazia lá nas propriedades? Quando eu usava uma das propriedades, a terceira propriedade de logaritmo, eu petelecava o logaritmo reverse, para trás do logaritmo. Só que esse peteleco agora, na base, ele não vai ficar na parte de cima, ele vai ficar na parte de baixo. Ele vai fazer parte da parte de baixo da fração. Ele vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 log de 2 na base 10. Interessante, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, o log de A elevado a B numa base C elevado a D, observa, eu estou juntando agora duas coisas. Eu estou juntando a propriedade de logaritmos, a propriedade 3, com essa segunda consequência da mudança de base. Olha o que vai acontecer. Essa propriedade acaba sendo sensacional. Eu posso fazer um peteleco double reverse. Eu vou petelecar o B para fora e vou petelecar o D também para fora. Só que o meu peteleco, ele vai ser ordenado. O número que está em cima continua em cima. O número que está embaixo continua embaixo. Log de A na base C. Então você observa que o B foi petelecado, você observa que o D foi petelecado, então você teve dois petelecos reverse, por isso double. Glaucio, transforma isso num exemplo para mim, por favor. Transforma isso num exemplo, por favor. Claro, um exemplo numérico. Log de 8 na base 1000. Pronto, o velhinho enlouqueceu. O velhinho agora surtou. Manicômio total. Aqui, ó. Log de 8 na base 1000. 8. Vou botar um outro número ainda maior. Sou ruim. Log de 64 na base 1000. Pronto, enlouqueci de vez. 64. Vamos lá, devagarzinho agora. 64. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, 64 é 2 elevado à sexta potência. Calma, estou me empolgando. 2 elevado à sexta potência. E o 1000, galera, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. É 10 ao cubo. É 10 elevado ao cubo. 10 ao cubo. Utilizando a tal propriedade do peteleco reverse, o que eu vou fazer? O que está em cima, peteleco reverse, double. Eu vou petelecar o número de cima para cima, vou petelecar o número de baixo para baixo. Então, isso vai ser igual a 6 dividido por 3 log de 2 em uma base 10. Ora, o log de 2 na base 10 já foi dado. O log de 2 na base 10 é 0,3. Então, 6 terços do 0,3. 6 terços é 6 divididos por 3. 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 0,3, isso dá 0,6. Resposta. Ou seja, essas duas consequências abrem um horizonte absurdo de possibilidades. Absurdo. Porque se eu revisar, eu sei que você está doido para eu fazer essa revisão, e eu vou fazer agora, nesse momento eu vou fazer. Se a gente fizer um revival de todas as propriedades, consequências da definição e mudanças de base que você acabou de ver comigo, você passa a ter um ferramental de logaritmos absurdo. Absurdo. Observa só agora, ó. Consequências da definição. Consequências. Bom,
Já que eu vou fazer um resumo, por que não fazer total? Para o log de A na base B para ele dar C, eu utilizo o teorema do peteleco. Que diz o quê? Que B elevado a C é igual a A. Então, começando o nosso resumo pela própria definição do logaritmo. Quanto vai valer o log de A na base B? Ah, não sei. Vou chamar de C. Peteleco o B para C, petelequei o B para C, explodiu o logaritmo. Esse é o teorema do peteleco. Logo, B elevado a C é igual a A. Aqui por trás ele só está dizendo que o logaritmo e a exponencial se dialogam, beleza? E aí começam as consequências dessa definição. Quais são as consequências? Primeira consequência, o logaritmo de 1 em qualquer base dá zero. Por quê? Porque pelo teorema do peteleco, B elevado a zero dá 1. O log de B na base B, quanto vai dar isso? Vai dar 1. Por quê? Porque pelo teorema do peteleco, B elevado a 1 é igual a B. O log de B elevado a qualquer número que você queira nessa mesma base B. Qual é a resposta? É o próprio N. É o próprio N, porque se você fizer o peteleco, B elevado a N, obviamente é igual a B elevado a N. E aí você tem as propriedades. E dessas propriedades, o que o velhinho te lembrou? Que se eu tenho o logaritmo de dois números que estão sendo multiplicados, a gente pode separar esses logaritmos através da soma. É o que a gente chama de produto-soma. Se eu tenho o logaritmo de A dividido por B em uma base C, a gente separa como? A gente separa subtraindo. Finalmente, se a gente tem... Lá vou eu para cá. Tenho que parar para você fazer o seu print time. Faz aí o seu print time. Beleza? Continuando o meu resumo aqui. Se você tem o log de A elevado a B em uma base C, o que você faz aqui? O que eu brinco e chamo de peteleco reverse. Você está no caminho reverso. Então você vai ficar com B vezes o log de A na base C. Isso tudo você viu até a aula passada. O que eu tô trazendo de novo? E eu vou destacar para você. Eu estou trazendo, ou estou relembrando, a mudança de base. Isso aqui eu estou relembrando. E o que diz a mudança de base? O log de A numa base C mudando para base A na base B mudando para a base C. É uma fração de dois logaritmos de base C. O número de cima fica em cima, o número de baixo fica embaixo. E quais são as consequências? Primeira consequência, o logaritmo de A na base B dá um resultado inverso do log de B na base A. Segunda consequência, o log de A elevado a B na base C elevado a D gera um, não peteleco reverse, mas um peteleco reverse double. Você vai petelecar o B para cima e o D para baixo. Petelecou o B para cima, petelecou o D para baixo. Log vezes log
de A na base C. Você tem, ao longo dessas 4 aulas, acho que sim, ao longo dessas 4 aulas, você teve todo esse apoio, esse aparato teórico que a gente foi, de uma maneira bem devagar, a gente foi estabelecendo esse, digamos, passo a passo, né? E aí vale a pena, honestamente, vale a pena você fazer esse resumo aí, você ter esse resumo, você copiar esse resumo e você fazer os exercícios de logaritmo dos mais fáceis aos mais tensos e dramáticos, como já dizia o filósofo da atualidade Galvão Bueno, os exercícios mais dramáticos, você fazer ao lado, você ter ao lado desses exercícios esse resumo. Porque no final das contas, esse resumo vai te ajudar a mecanizar o processo. Você me desculpa estar utilizando, eu vou ficar aqui no meio, porque aí eu não atrapalho a galera que está copiando. Pô, mas eu sou gordinho, né? Não dá para um ou ficar... Bom, você escolhe aí qual que eu vou atrapalhar. Quando os exercícios são difíceis, é bom você ter um resumo desse, né? Um resumo bem acessível como esse, porque te ajuda a mecanizar o processo, te ajuda a tornar o processo mais mecânico possível. Quanto mais mecânico isso for, mais rápido será a sua resolução, ainda que o exercício seja difícil. É uma tarefa árdua, eu não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas que uma vez feita, uma vez realizada, tornado isso algo mecânico, isso não vai ser nem ato de julgamento de fácil ou difícil, você já vai estar fazendo, ele é mecânico, você não vai nem julgar em ser fácil ou difícil, você simplesmente vai fazer. Correto? Então, dá uma olhadinha aí, meu diretor. Joga aí, faz o seu último print time da noite. Correto? Beleza? Foi. E aí, galera, assim, a Ana tá perguntando, Glaucio, cai muito no Enem essas propriedades? Olha, vamos lá. Respeitando aqui a pergunta da Ana, é uma pergunta muito importante, né? Porque isso mexe também muito com o emocional do candidato. Se você está querendo utilizar aquela velha máxima de que menos é mais, ou seja, se eu souber o básico, mas souber bem o básico, eu vou conseguir me dar bem na prova do Enem, o que tem um certo sentido, eu diria, tá, Ana, que para a prova é importante você conhecer, claro, a definição, é importante que você conheça as 3 propriedades básicas e é importante que você conheça, no mínimo, essa consequência da definição, tá? Isso é o básico, eu diria que isso é o básico. Para você que quer mais do que o básico, para você que não se contenta em saber o que todo mundo sabe, se você quer um diferencial, aí eu acrescentaria absolutamente todo o resto. Absolutamente todo o resto. Se você entende que para você alcançar aquilo que você quer, você precisa se destacar da maioria dos candidatos, eu diria para você que você vai ter que ter a árdua tarefa de, digamos assim, mecanizar todo esse processo. Eu não digo nem memorizar, porque de tanto que você vai fazer, você vai acabar introjetando isso nas suas resoluções de matemática, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, não é um trabalho fácil, não é um trabalho que em 5 questões você vai mecanizar. Não, carece de tempo, carece de muita paciência, né? Carece de muita persistência, muita resiliência para você conseguir alcançar isso. Tá certo? De nada, Ana. Estou às ordens. E eu vou, por falar em estar às ordens, Laura Portalegre, mais uma dívida que eu tenho com a Laura,
que será paga, porque nós teremos aula de atualização, e na aula de atualização eu irei fazer exercícios de logaritmo. E prometo, promessa é dívida, Laura, eu irei fazer exercícios de inequações exponenciais e logarítmicas. De qualquer maneira, meu diretor, de qualquer maneira, se você der uma olhada no seu PPT, você já tem questões de Enem que tratam do conceito de inequação exponencial e logarítmica. E a questão que a Laura está falando são questões assim, ó, aonde a inequação exponencial ela é quadrática. Foi por isso que a Laura perguntou. Tá certo? Foi por isso que a Laura perguntou. Mas isso não é tarefa para hoje. Hoje eu já cobrei demais de vocês, vocês já devem estar já vendo bolinhas rosas na nuvem de vocês. Então é hora de dar tchau, é hora de descansar, é hora de dar aquele soninho gostoso. E é com essa ideia sonolenta e de estar cansado que a gente termina a nossa aulinha. Na próxima aula a gente começa um novo ciclo, beleza? Não teremos mais logaritmos, tá certo? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.